E o Flamengo manda o Felipe Luiz embora depois de uma vitória de 8-0 sobre o Madureira e uma classificação para a final do Campeonato Carioca. E tem muita gente reclamando disso, querendo saber se a diretoria fez certo, a diretoria fez errado. Inclusive, muita gente jogando os títulos do ano passado na mesa para falar que a diretoria foi traíra com o Felipe Luiz e não podia ter feito isso. E hoje a gente vai falar sobre tudo isso aqui, inclusive vamos falar sobre o novo técnico do Flamengo, que é o Leonardo Jardim. Só para deixar para aí quem não tá entendendo, o Flamengo ganhou ontem de 8-0 do Madureira e se classificou para a final do Campeonato Carioca, vai jogar contra o Fluminense. E poucas horas depois do jogo, ali por volta de 1h30 da manhã, o Flamengo mandou o Felipe Luiz embora. O Boto chamou o Felipe Luiz, esperou o Felipe Luiz dar a entrevista coletiva. O Felipe Luiz se declara ao Flamengo na entrevista coletiva, fala que entende a cobrança da torcida, entende ali tudo que a torcida quer. Cara, e logo depois o Boto chama o Felipe Luiz na sala dele e fala que o Felipe Luiz está demitido. Fala que não tira o dele da reta, né? Fala que não foi decisão dele, que foi decisão dos superiores. Lógico, jogando a culpa para cima do BAP e manda o Felipe Luiz embora depois de uma goleada histórica do Flamengo aí no Campeonato Carioca. E a repercussão disso, meus amigos, tá absurda na internet. Muita gente falando que só porque o Felipe Luiz perdeu a Supercopa, só porque o Felipe Luiz perdeu a Recopa, o Felipe Luiz foi mandado embora, sendo que ele ganhou tudo no ano passado. E não é bem assim que as coisas funcionam. Isso é uma visão superficial de quem tá olhando só os resultados, de gente resultadista, tá? Então, não é assim que a gente analisa. Primeiro, a gente tem que levar em consideração que o BAP não queria o Felipe Luiz quando ele entra. Quando o BAP entra como presidente do Flamengo, o Felipe Luiz já era o técnico do Flamengo, tinha acabado de assumir e ganhar uma Copa do Brasil, e o BAP ficou sem ter como mandar o Felipe Luiz embora, né? Depois de um título gigante daquele. Mas não era o desejo do BAP contar com o Felipe Luiz. No final do ano, mais uma vez, a gente viu ali aquele imbróglio. Depois que o Felipe Luiz já tinha ganhado tudo, já tinha disputado o Mundial nos pênaltis com o PSG, a gente viu também o imbróglio na hora de renovar. O Felipe Luiz queria renovar e o BAP ali, muitas das vezes, puxando para trás. Vinham saindo notícias que não eram verdadeiras, que o Felipe Luiz queria receber não sei quantos milhões, mas não era isso. O Felipe Luiz queria que pagasse também o restante da comissão técnica dele e tal. E a gente viu que o BAP também não queria renovar com o Felipe Luiz, tá? Isso aí ficou claro ali, foi até notícia na época, só que também não tinha como mandar o cara embora depois de ser campeão brasileiro e da Libertadores. Então é uma coisa que o BAP já tinha na cabeça dele, que o Felipe Luiz não era o técnico ideal na cabeça do BAP. Mas depois de tudo que o Felipe Luiz ganhou com o Flamengo ano passado, ele ficou meio que intocável. Ele não poderia ter sido mandado embora, porque ele fez um ano histórico. O maior ano, o ano mais vencedor da história do Flamengo foi o ano passado. Então não podia mandar o Felipe Luiz embora. Mas também é outra coisa que não é bem assim, né? A gente parece que tem a memória curta. E o Felipe Luiz foi criticado o ano inteiro, o ano passado, o ano inteiro. Os resultados chegaram. O Flamengo foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Mas o Felipe Luiz estava sendo criticado, sim, senhor. O Felipe Luiz quase foi eliminado na fase de grupo da Libertadores por Central Córdoba. Se eu não me engano, é a primeira vez que o Central Córdoba jogava Libertadores. E o Central Córdoba não eliminou o Flamengo na Libertadores por causa de um milagre que o Rossi fez no último minuto do último jogo da fase de grupo, quando o jogador do Central Córdoba chuta uma bola de dentro da pequena área e o Rossi faz uma defesa com o pé ali que salva todo mundo. No jogo, inclusive, que o Flamengo não conseguiu criar, foi um jogo ruim do Flamengo, o Flamengo não conseguiu criar, o gol do Flamengo, o Flamengo precisando ganhar, foi um jogo bem parecido com o jogo do Lanús, né, que o Flamengo tinha que ganhar de qualquer maneira, e o Flamengo não conseguia criar, não conseguia fazer o gol. O gol do Flamengo sai numa jogada de bola parada com o Léo Pereira, ali, inclusive, muita gente deu o mérito daquela classificação pro Rodrigo Caio, que era o treinador de bola aérea do Flamengo, porque o Felipe Luiz mesmo não conseguiu ter uma solução ali dentro do jogo pro Flamengo ganhar de um time fraquíssimo, que era aquele time que o Flamengo estava disputando a vaga na segunda fase ali da Libertadores. Logo depois disso, quando o Flamengo passa, ele pega o Internacional. E aí vem o melhor momento do Flamengo no ano, tá? Que aí o Flamengo vinha do Mundial, eu acredito que tinha pouco tempo, não lembro muito bem, mas eu acho que tinha pouco tempo que tinha acabado a Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo fez uma boa Copa do Mundo de Clubes. Inclusive, eu fiquei muito chateado do Flamengo ter sido eliminado pelo Bayern, não por ter se perdido pro Bayern, porque isso era o normal, mas por conta do jeito que foi. Quando eu vi o jogo do Flamengo e Bayern terminando, a minha impressão é que os jogadores do Flamengo não estavam nem cansados, que se tivesse outro jogo depois, o Flamengo conseguiria jogar. E aí depois eu fui ver o Fluminense contra a Inter de Milão. O Fluminense vence a Inter de Milão, que tinha acabado de ser finalista da Champions, tá? Ou seja, estava com um time melhor que o do Bayern.
E o Fluminense vence a Inter de Milão, e quando acaba o jogo, os jogadores do Fluminense estavam esturricados, não estavam aguentando nem correr mais. Deitaram no chão e não conseguiram sair do campo, porque estavam mortos de cansado. E pra mim, isso me deu o indício de que isso faltou pro time do Flamengo. Mas, Murilo, por que você tá falando isso? Não tem nada a ver com o Felipe Luiz. Tem, porque a minha impressão que eu fiquei foi que o time do Flamengo não correu tudo o que podia contra o Bayern, porque o Felipe Luiz deu uma entrevista antes dizendo que o Flamengo não conseguiria vencer o Bayern porque o Bayern era um colosso. Então, esse tipo de conduta do Felipe Luiz, esse tipo de coisa que o Felipe Luiz fala, parece que ele não esforça o seu jogador a dar o máximo dentro de campo. É isso que me deixou a impressão, o Felipe Luiz, na Copa do Mundo de Clubes. Mas logo depois disso, veio os jogos contra o Internacional, e o Flamengo vence o Internacional 3 vezes seguidas. 2 vezes pela Libertadores e 1 vez pelo Campeonato Brasileiro. E daí pra frente, o Flamengo foi na empurrância. O Flamengo vence o Estudiantes no jogo de ida, um jogo que não foi muito bom, muito por culpa da expulsão do Plata, mas não foi um jogo bom do Flamengo. O Flamengo termina o jogo ali sofrendo para não tomar um empate do Estudiantes e consegue sair com a vitória de 2-1. Não sei como, tá? Não sei como que o Flamengo conseguiu sair com aquela vitória ali. E aí no jogo de volta é um desastre total. O Estudiantes massacra o Flamengo. O Estudiantes vence o jogo do Flamengo de 1-0. O Flamengo fez um jogo horrível. E o Estudiantes vence o Flamengo e leva o jogo para disputa de pênaltis. Inclusive o Rossi falha, tá? O Estudiantes leva para disputa de pênaltis. Mas logo depois o Rossi salva mais uma vez o Flamengo e pega ali os pênaltis e classifica o Flamengo. Inclusive o Rossi, esse que na minha opinião foi o melhor jogador do Flamengo na Libertadores do ano passado. E pra mim, um time que tá jogando bem pra caramba, o goleiro não pode ser o melhor jogador da competição. E o Rossi foi o melhor jogador da competição do Flamengo ano passado, da Libertadores. Logo depois vem os jogos contra o Racing, 2 jogos muito abaixo do Flamengo. O Flamengo vence de 1-0 o primeiro jogo e sofre para empatar de 0-0 o segundo jogo. Então, também outros jogos ali que o Flamengo vai na empurrância. E na final, o Flamengo pega um Palmeiras totalmente em crise. O Palmeiras não dá um chute no gol do Flamengo. E não é por mérito do Flamengo. É por demérito do Palmeiras, que vinha muito mal. Inclusive, nesse jogo tem o famoso lance ali da expulsão do Pulgar, que poderia ter acontecido. Eu não acho que era lance para expulsão. Era um cartão amarelo e fica suave. Mas poderia ter expulsado o Pulgar se o juiz tivesse sido rigoroso. E ali o Flamengo poderia ter perdido a Libertadores ali. Então o Flamengo, nessa campanha de Libertadores, ele teve vários e vários momentos que o Flamengo foi pior que o adversário, que o Flamengo poderia ter perdido a Libertadores ali e não perdeu de sorte. Então a gente não pode ficar falando, o Flamengo foi campeão, não jogou para ser campeão de tudo. Inclusive, no finalzinho do Campeonato Brasileiro, tinha gente que já estava dando o Campeonato Brasileiro como perdido, inclusive jornalista tá falando, pronto, agora já era, o Palmeiras é campeão brasileiro. Por quê? Porque o Palmeiras abriu 7 pontos na frente do Flamengo. O Flamengo perde pro Fluminense, o Flamengo perde pro Bahia, o Flamengo perde pro Fortaleza, todos esses com erros grotescos do Felipe Luiz, tá? Todos esses com erros absurdos do Felipe Luiz. E o Flamengo vê o Palmeiras se distanciando. O Palmeiras abre 7 pontos, se eu não me engano, do Flamengo. E aí todo mundo deu o Campeonato Brasileiro como acabado. Agora o Flamengo tem que focar na Libertadores, porque é um jogo só contra o Palmeiras. Talvez ganhe, mas o Palmeiras tá jogando mais. E tudo aquilo. Até no fatídico jogo do Flamengo e Palmeiras. Quando o Flamengo joga contra o Palmeiras e o Flamengo ganha do Palmeiras de maneira bonita, inclusive. Foi um bom jogo do Flamengo aquele. Daí pra frente o Flamengo virou uma máquina? Não. O Flamengo daí pra frente ele empata, eu acho que o São Paulo, o Flamengo empata com o Atlético Mineiro. Se eu não me engano, o jogo do Fluminense ainda foi depois desse. O Flamengo não melhorou pra caramba. Mas o Palmeiras caiu em um declínio absurdo. E o Palmeiras começa a perder ponto em jogos que não era natural pro Palmeiras. O Palmeiras perde um jogo pro Vitória, o Palmeiras perde um jogo pro Santos. E isso possibilita o Flamengo chegar e alcançar, ultrapassar o Palmeiras. Flamengo esse que ainda fez esforço pra não ultrapassar, tá? Que o Flamengo era para ter ultrapassado o Palmeiras bem antes, inclusive. Só que, como eu disse, ainda empatou com o Atlético Mineiro, empatou com o São Paulo. Então, não foi um bom final de Campeonato Brasileiro do Flamengo, tá? Ele teve sim a melhor campanha, foi a melhor defesa, o melhor ataque, mas o campeonato esteve perdido por algum tempo. E aí no Mundial o Flamengo foi bem pra caramba, o Flamengo jogou muito bem no Mundial, principalmente no jogo contra o PSG. Ali eu achei que foi o melhor jogo do Flamengo no ano, o jogo contra o PSG, apesar do Flamengo ter perdido nos pênaltis. Foi um jogo, a gente estava jogando contra o melhor time do mundo e a gente igualou o jogo. O PSG teve mais oportunidades que o Flamengo e tudo, mas se o Rossi não falha, não solta a bola no pé do Kvaratskhelia, o Flamengo teria ganhado o jogo de 1-0 e o Flamengo teria sido campeão do mundo. Então, pra mim, ali foi um jogo corretíssimo do Felipe Luiz. E isso que me pega. A gente vive passando aperto com o Samuel Lino na ponta. O Cebolinha, quando entra,
É melhor que o Samuel Lino, Cebolinha, mas não faz nada também de diferente, ainda numa fomeagem danada, não toca a bola por nada no mundo, só sabe correr, 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 cortar pra dentro e chutar, e nem tem chutado bem, nem tem acertado esses chutes. O Bruno Henrique é o melhor ponta que a gente tem. O Bruno Henrique já falou que não quer jogar de centroavante. Então por que o Felipe Luiz sempre mantinha essa de colocar o Bruno Henrique de reserva do Pedro? Inclusive nos últimos jogos, colocando o Pedro de reserva. Colocou o Gonzalo Plata, que não sabe fazer gol de centroavante, para pôr o Pedro na reserva. Porque o Felipe Luiz ficou soberbo. O Felipe Luiz, quando ele assume o Flamengo na Copa do Brasil, ali na reta final da Copa do Brasil, contra o Corinthians e contra o Atlético Mineiro, a primeira coisa que o Felipe Luiz faz é o simples. É o simples. Ele põe o Gabigol pra jogar, que a gente tava precisando, o Gabigol que decide aí, ali. Tudo que a gente falava assim, poxa, tem que ser desse jeito, por que o Tite não vê? O Felipe Luiz chegou e fez. Agora, quando a gente tá nessa de, pô, tá muito simples, pô. É Pedro de centroavante, Bruno Henrique na ponta, ou os dois juntos no ataque. Pô, se tu põe um meio de campo com Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Paquetá, Pedro e Bruno Henrique no ataque, você não tem erro. Por que o Felipe Luiz não faz isso? O Felipe Luiz quer cismou com o Samuel Lino, não porque tem que voltar marcando no lateral. Isso é coisa da cabeça do Felipe Luiz, que ele sabe, tá vendo que tá dando errado, e mesmo assim ele não admite que tava dando errado. Ele queria morrer abraçado com essa ideia. E aí, é onde. Vou deixar bem claro pra vocês que eu não teria demitido o Felipe Luiz, tá? Eu teria feito uma reunião com ele, sentado e falado com ele: Ô Felipe, tu tá querendo inventar, cara. Tu é técnico bom pra caramba, tá aí com nós, já foi campeão de tudo e agora tu vai querer inventar. Tu já conhece o elenco, já sabe o que cada um faz. Bruno Henrique já falou que não quer jogar de centroavante. Tu falou ano passado que ia pôr o time jogar para o Pedro e agora tu tá deixando o Pedro no banco porque o Pedro não tá jogando pro time, ou seja, tu tá invertendo os valores que tu falou ano passado. O Pedro é um centroavante, se ele ficar voltando pra marcar volante, não adianta, o Pedro não vai fazer gol e aí a torcida vai cair em cima dele, entendeu? Tem várias situações ali que tá acontecendo, que tá todo mundo vendo, e o Felipe Luiz tampava o olho para não ver. Então, teria feito essa reunião com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ele se tornou um funcionário chato. O que é um funcionário chato? O Flamengo é como se fosse a empresa, e o BAP é o que está comandando essa empresa. Se tu tem um funcionário que tá vendo que o processo não está funcionando, e ele continua no erro, tu avisa ele, fala, ó, mano, isso aqui não tá funcionando. Faz do outro jeito que você tá atrapalhando minha produção. E o cara não faz, o cara continua batendo cabeça na parede, continua tentando fazer algo que tá dando errado, só porque na cabeça dele é o jeito certo de fazer, sendo que tá todo mundo vendo que é o jeito errado de fazer, ele vira um funcionário chato. E aí, tu, como patrão, tu tem que mandar o cara embora. Eu não teria demitido o Felipe Luiz, porque eu vejo nele um grande potencial, e para ele ir para um outro time aí do Brasil e dar um sufoco danado no Flamengo, assim como o Dorival fez, é muito fácil, mas muito fácil. Só que o Felipe Luiz ficou soberbo. Acho que os títulos subiram a cabeça do Felipe Luiz e ele começou a achar que ele era o melhor técnico do mundo, que ele podia inventar coisas novas, podia colocar o Cebolinha, jogar na lateral direita, podia, se o Bruno Henrique não quer jogar de centroavante, vai continuar jogando de centroavante, porque eles que sabem de tudo, que o Samuel Lino não tá jogando bem, não tá fazendo nada, não tá jogando nada, mas mesmo assim vai continuar lá, porque é ele que decidiu que o Samuel Lino vai estar lá. Se o Flamengo tá precisando fazer 2 gols contra o Lanús, ele vai entrar com 2 volantes de marcação assim mesmo, porque ele quer entrar com 2 volantes de marcação, entendeu? Então é esse tipo de coisa que foi minando a torcida e foi minando também o BAP e o Boto, porque eles são os chefes, entendeu? Então ele tem um funcionário ali que tá achando que ele é o centro do universo e tá ignorando o processo certo a ser feito. E aí o corte aconteceu, apesar de eu achar equivocado. Outras pessoas eu vi criticando o timing. Pô, por que não mandou embora então contra o Lanús? A verdade é que o Flamengo já queria, o BAP já queria mandar o Felipe Luiz embora contra o Lanús, só que ele não tinha um técnico ainda para colocar no lugar e tinha uma semifinal de Carioca para jogar. Então o que ele fez? Manteve o Felipe Luiz para a semifinal do Carioca, enquanto negociava com outro técnico, que a gente vai falar daqui a pouco. E quando o jogo começou, quando o jogo do Flamengo e Madureira começou, o Flamengo já tinha decidido mandar o Felipe Luiz embora. O BAP e o Boto já tinham decidido, aconteça o que acontecer, o Felipe Luiz não vai ser mais o técnico do Flamengo. E aí veio a goleada de 8-0, o que fez isso daí ficar totalmente absurdo. Porque se o Flamengo empata de 0-0 com o Madureira, o Felipe Luiz é mandado embora, não tinha ninguém reclamando. Mas o Flamengo mete uma goleada de 8-0. Goleada essa que escancara os erros do Felipe Luiz. Como assim, Murilo? Uma goleada de 8-0 escancara os erros do Felipe Luiz. Porque ele entra com o Pedro de centroavante, que faz 4 gols. Pedro esse que vinha ficando no banco. O Paquetá, jogando junto com o Carrascal ali numa posição diferente, faz 2 gols. Ainda é ele que cruza a bola, porque acontece o gol contra. Ainda teve um gol impedido, então basicamente o Paquetá lá ia ali participando de 4 gols também, igual o Pedro, em outra função diferente da que o Felipe Luiz quer, que ele fica voltando para marcar beirada.
entendeu? Então é muita coisa ali que a gente já sabia que tinha que acontecer. A gente já sabia que o Pedro tinha que ser titular. A gente já sabia que o Paquetá tem que jogar mais solto pra frente, não voltando pra marcar a beirada. Mas o Felipe Luiz ficava batendo cabeça com isso. E aí, quando ele resolve colocar, o Flamengo faz essa goleada. Só que a decisão já estava tomada de mandar o Felipe Luiz embora, independente do que acontecesse, porque o Flamengo já tinha um acordo verbal com o Leonardo Jardim, que é o novo técnico do Flamengo aí. O Flamengo já tem um acordo com o técnico, que já está até no Brasil já. Deu a desculpa que vinha para um casamento em Minas Gerais, mas na verdade ele já estava aí apalavrado com o Flamengo, já tinha algum tempo. E agora a gente vai falar desse cara, Leonardo Jardim. Por que da escolha dele? A verdade é que o Flamengo já sonhava com o Leonardo Jardim há muito tempo. Porque o Leonardo Jardim ele foi olhado, sondado pelo Flamengo antes mesmo do Jorge Jesus. O Leonardo Jardim, depois que o Jorge Jesus sai, o próprio Jorge Jesus indica o Leonardo Jardim. Ele fala pro Flamengo: ó, eu tô indo embora, tô saindo, se vocês quiserem contratar outro técnico, eu indico contratar o Leonardo Jardim. O maior trabalho da vida dele foi aquele Mônaco campeão francês, aquele Mônaco lindo, que foi pra semifinal da Champions League, o Mônaco do Mbappé e do Falcão. Mano, aquele absurdo, aquele time. Só que era um time feito totalmente de moleque novo, né? Totalmente ali de jovens promessas. Nesse ano, o Jardim, ele ficou entre, eu acho, os 5 melhores técnicos do mundo ali. Então, tipo assim, é um técnico de elite, já foi ali um dos 5 melhores técnicos do mundo. Então ele chega com cacife pra mandar no time do Flamengo, ele chega como um técnico cascudo, que o time do Flamengo tem que respeitar ele, apesar do time do Flamengo ser um time altamente vencedor do ano passado. Porém, o estilo de jogo do Leonardo Jardim não é o estilo de jogo que a torcida do Flamengo mais se agrada, inclusive eu, tá? O estilo de jogo do técnico Leonardo Jardim não é aquele estilo de jogo de amassar o adversário lá em cima, de atacar a todo momento. Talvez até ele se adapte ao elenco do Flamengo e comece a fazer isso, mas o jogo dele é um jogo mais organizado, mais focado em não tomar gol. Não é retranqueiro, tá? Mas é um jogo de posse de bola para não tomar gol, é um jogo que muitas vezes permite que o adversário venha para cima. É o técnico que estava no Cruzeiro ano passado. Então vocês lembram como o Cruzeiro jogava. O Cruzeiro tinha um time maravilhoso, ficou ali bem posicionado no Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, ficou em segundo, acho que ele passou o Palmeiras até. Mas é um time que permite o adversário vir para cima, tenta pegar alguns contra-ataques. Inclusive, eu acho que isso é bom pro elenco do Flamengo, tá? Porque o Flamengo tem jogadores rápidos, jogadores fortes de velocidade, que gostam de ficar nesse 1 contra 1, de pegar esse contra-ataque. Como o Luiz Araújo, inclusive mais um jogador injustiçado pelo Felipe Luiz, o Luiz Araújo. O ano passado era o jogador que precisava de menos tempo para participar de gol no Flamengo, e mesmo assim ele quase nunca entrava. Esse ano, então, aí que ele não entrou mesmo. Mas o Luiz Araújo ali muito injustiçado pelo Felipe Luiz, mas eu acredito que com o Jardim ele vai ter mais minutagem, porque o Jardim gosta desse tipo de jogador. Acredito que o Bruno Henrique vai voltar para a ponta também, por conta da velocidade ali, por conta disso tudo. Mas não é também um time que vai ficar só deixando o outro time atacar para vir no contra-ataque, até porque quando pegar time pequeno, o time pequeno não vai vir para cima do Flamengo, eles vão jogar pro empate e vai ficar retrancado lá atrás. Ele já foi um técnico de elite, mas não tá mais no seu auge, tá? Leonardo Jardim, o ano passado no Cruzeiro, quando ele chega, o time passa por alguns apertos, eu acho que o Cruzeiro fica 14 jogos sem vencer, eu acho, com ele no começo do ano, até ele acertar o time. Então a torcida do Flamengo vai ter que ter paciência com ele, pelo menos até ele conseguir engrenar no Flamengo. Ele tem essa dificuldade de estar começando. E eu acho que ele vai sofrer uma pressão que ele nunca sofreu na carreira dele. No Mônaco ele não tinha toda essa pressão para ganhar. No Cruzeiro ele não tinha toda essa pressão para ganhar por ser um começo de projeto. Por o Cruzeiro ainda saber que ainda estava alguns passos atrás de Flamengo e Palmeiras. Eu acho que ele vai sofrer uma pressão que ele nunca sofreu antes. E ainda vai ter que ter ali uma gestão de grupo absurdo, porque o Flamengo tem muita estrela, muitos jogadores ali como Bruno Henrique e Arrascaeta, que são os 2 maiores vencedores da história do clube. E jogadores, principalmente, que ganharam aí o ano passado, que estão com o reizinho na barriga, né? A gente tá vendo muito isso aí. O Leonardo Jardim vai ter que intervir nisso aí. Então, vai passar alguns perrengues aí. Então, é isso. Eu acho que o time do Flamengo é um time bom. O elenco é o melhor elenco da América, e eu acho que isso não tem discussão. Talvez o Palmeiras agora, com a contratação do John Arias, a ascensão do Alan, que é um moleque da base ali que joga muito, também esteja no mesmo nível do Flamengo. Mas se não for o maior, tá ali em segundo. Se não for o melhor elenco, tá em segundo ali. E o Leonardo Jardim é um técnico consagrado na Europa, mas que também não teve muitas vezes um elenco totalmente estrelado assim na mão dele. Eu acho que o mais estrelado que ele teve foi o Cruzeiro, porque aquele Mônaco era estrelado, mas os jogadores ainda não eram unanimidade. Por exemplo, ele tinha um Mbappé, mas que era só uma promessa ainda pro futebol. Não era o Mbappé campeão do mundo. Mas agora é esperar, ver o que o Leonardo Jardim vai fazer.
ver o estilo de jogo que ele vai implementar no Flamengo, torcer para tudo dar certo, para o Flamengo ganhar, né, para ele acertar logo, acertar rápido, começar já com esse título contra o Fluminense, que vai ser importantíssimo aí para ele poder ganhar respiro. Se ele ganhar esse título aí contra o Fluminense, ele ganha um respiro para os próximos jogos aí. Apesar de ele ter chegado com esse momento tanto de pressão do Flamengo tá perdendo tudo, como de substituir um técnico que foi campeão de tudo o ano passado, que foi o Felipe Luiz. Apesar de tudo que eu falei aqui. Então, Deus abençoe o trabalho do Leonardo Jardim, abençoe também a carreira do Felipe Luiz e tomara que o Flamengo consiga vencer, porque os treinadores, os jogadores, todo mundo passa e o Flamengo fica, porque o Flamengo é o mais importante, é o Flamengo. Então, agora que o Felipe Luiz já foi, é virar a página. Eu não teria demitido o Felipe Luiz, mas agora que ele já foi, é virar a página e torcer pro Jardim fazer um bom trabalho aí no clube de regatas do Flamengo, que a gente ama tanto. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui. Se inscreve aí no canal, que vocês ajudam demais aí a gente, né, a continuar trazendo conteúdo do Flamengo aqui para vocês. Deixa o like também, que é pro YouTube entender que vocês gostaram do vídeo aqui, que vocês gostaram de trocar ideia e mandar os próximos vídeos para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui e